Bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do Debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude. Temos um bom programa, que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado e que esse seja um tempo de crescimento para a sua vida. Desde quarta-feira, nós estamos na última semana de cada mês, nós temos sempre um debate especial e trazemos aqui pessoas estratégicas para falar de assuntos que nós entendemos ser pertinentes para a vida, para o dia a dia. Eu estou recebendo nesses 3 dias de debate, hoje é o último, a doutora Aline Ambrósio. Ela é graduada pela Universidade Federal de São Paulo, fez residência em ginecologia e obstetrícia, mestre em medicina pela disciplina de mastologia, especialista em sexualidade humana pela USP. A Aline também é psicodramatista, psicoterapeuta pela Escola Paulista de Psicodrama e Terapia Integrativa, é coordenadora de pós-graduação em sexualidade humana da CETROS e também membro da Sociedade Internacional de Medicina Sexual e membro da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia do Estado de São Paulo. Aliás, a gente já falando aqui em off antes, saindo daqui exatamente correndo, ela vai direto para uma cirurgia. Doutora Aline, bem-vinda mais uma vez nesse 3º dia de maratona aqui com a gente. Tá sendo um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Bom, hoje o nosso tema é sobre disfunções sexuais nas diferentes fases da vida. Disfunções sexuais nas diferentes fases da vida. Eu já tenho aqui 2 perguntas que chegaram da produção. Bom dia, gostaria de saber, quem tem diabetes e não tem ereção mais, o que fazer? Eu nem sabia, diabetes também? O diabetes é uma das doenças que mais altera a vascularização dos órgãos. Ela vai levando a uma lesão silenciosa das artérias. Por isso tem que amputar o pé e tal. Enfim, não chega o sangue lá. Isso, e vai alterando a microcirculação do pênis, que é necessária para haver um enchimento, né, dos corpos cavernosos e manter a ereção. Precisa fazer uma avaliação clínica e com o urologista também, mas às vezes pode-se recorrer às próteses penianas. Tem próteses flexíveis e as próteses que são aquelas que desinsuflam e insuflam, você apertando um pump. Então precisa conversar, tem solução. Mas esse negócio de apertar fica onde? Na região do escroto, na bolsa. Implanta na pessoa e fica um botãozinho? Isso, como se fosse um botãozinho, liga e desliga. Uau! Como a medicina avançou, então. Amém. Que legal. Mas vem cá, então quer dizer que o diabetes, vamos dizer, um caso mais grave de diabetes, e aí não tem retorno? Geralmente não tem retorno, porque não tem como você refazer essa vascularização, né? Uhum. Não consegue irrigar o que precisa ver é que o diabético tem uma tendência maior à infecção. Então precisa estar com o diabetes um pouco mais controlado para você submeter a qualquer procedimento cirúrgico, ainda mais com implante de material sintético, né? Porque depois ele vai precisar de uma boa cicatrização e tudo mais. E não é o caso no caso do diabetes, é mais difícil. Isso, né? Exatamente. Entendi. Tem outra pergunta aqui. A Paz, bom dia. O que a mulher deve fazer quando ela não tem libido? E aí? Bom, em primeiro lugar, a gente conversou ontem que a redução da libido ocorre com relacionamentos longos. Então, acima de 12 meses, eu já não tenho mais aquele desejo de fantasiar, sentir vontade só de olhar para a parceria. Ele é responsivo a estímulos. Mas mesmo quando eu tenho estímulo e não respondo, precisa fazer uma avaliação, porque a grande parte das quedas de desejo sexual estão relacionadas às questões psicossociais. Então, pode ser que eu esteja hipertrofiando, aumentando demais o meu papel na carreira, papel mãe, não esteja erotizando e cuidando do meu feminino, da minha mulher. Então, precisa de uma avaliação com um sexólogo ou psicólogo e avaliação clínica também, para checar se tem algum distúrbio hormonal. Pode concluir. Por exemplo, um hipotiroidismo, uma alteração da função da tireoide, pode cursar, por exemplo, com uma queda de desejo. Então precisa porque se excluir as doenças. Vai inibir, por exemplo, exatamente, aí ele não tendo os hormônios regulados. Isso. Porque o que se faz muito hoje é uma propaganda extensa no mercado de reposição de hormônio, implante hormonal, que a gente usa.
e a reposição do hormônio masculino, né? A testosterona que mexe com a energia pro dia a dia e com o desejo sexual. Mas se eu não corrigir os outros fatores, você pode entupir a mulher de testosterona. Ela até vai ficar com barba, voz grossa, aumenta o tamanho do clitóris e não vai resolver as questões do desejo. Então precisa investigar o biopsicossocial. Uma pergunta mais pessoal. Ontem, na entrevista de ontem, você disse que alguns médicos, eles tratam a questão biológica da pessoa, mas meio que não ligam muito para a questão psicológica. Isso. É por isso que você se tornou terapeuta? Porque você começa como médica, então você é médica, é obstetra, é ginecologista e tal. Por que você quis também? Porque acho que assim, uma das profissões mais visadas do Brasil é a medicina. E você é médico, você é pós, você coordena pós, você chegou no topo. Uhum. Por que daí falar assim, não, eu também quero me envolver com terapia? Até porque eu sou um pouco obsessiva em fazer a coisa direito. E eu acho que quando você mexe com algo tão delicado que é a sexualidade de uma pessoa, é uma grande responsabilidade. Então você precisa ter um treino de não colocar os seus valores ali na consulta, de não julgar o paciente. A gente não tem esse treino na faculdade de medicina. A visão é muito mais biológica. O médico, inclusive, às vezes tem a soberba de que eu curo o paciente. E o psicoterapeuta tem a visão que eu ajudo o paciente no autoconhecimento dele. Freud já dizia que a única pessoa que pode chegar à conclusão do que está no inconsciente é o próprio paciente. Você não sabe o que está escondido ali atrás. Então você é só um facilitador do processo de busca da resolução das angústias daquela pessoa. Então, quando o assunto é clínico, aí tudo bem. Aí você, como médica, como agora você faz isso daqui, vai fazer uma cirurgia. Tá, isso. Ok. Agora, em muitos casos, a pessoa não tem ereção ou perda de libido, tal. É muito além do que toma uma receita. Toma uma receita aqui. Isso, toma um remédio tipo o Viagra, né? Que é o mais famoso, a pílula azul. Não vai resolver, porque tem outras questões envolvidas. E mais do que isso, o alinhamento biosistêmico, que é uma técnica derivada da medicina germânica, que foi criada por um oncologista alemão na década de 80, ele chegou à conclusão que todas as questões emocionais impactam o cérebro e isso pode alterar as cargas do cérebro e adoecer o seu corpo. Então, o que a gente vê é que se uma pessoa não tem uma doença por uma questão emocional que desencadeou um desequilíbrio bioquímico no corpo dela, as questões emocionais vão ser as perpetuadoras da doença. Show, entendi. Vamos lá, 42 10 30 60, você liga e entra ao vivo neste programa. 011 São Paulo 984849988. Você manda o teu áudio para cá. 011 984849988. Esse para mandar o áudio e para mandar para chamar ao vivo e entrar aqui no ar comigo é 42 10 30 60. O que são disfunções sexuais? Qual é a porcentagem da população que sofre com essa questão? Essa é uma área que tem pouco especialista ainda no Brasil e a população pode chegar a 50% das pessoas vão desenvolver pelo menos uma disfunção sexual ao longo de suas vidas. Metade da população, masculina e feminina. E o que é? É uma incapacidade, uma dificuldade de eu me envolver num ato sexual e terminá-lo satisfeito, sem sofrimento. A gente vai considerar, do ponto de vista de trabalho científico, aguardar a pessoa ter a queixa perto de 6 meses. Mas, obviamente, quanto mais você espera, mais você vai dando mensagem para o seu cérebro que eu estou com uma dificuldade. Entendi. Então, quanto antes você procurar a solução disso, a dissolução dessa questão, melhor. Menos memória disfuncional eu vou armazenar no cérebro. E pela falta de informação, é comum ou acontece da pessoa vai lá te procurar enquanto terapeuta na área sexual, por exemplo, e ela conta a história dela e tal, e na verdade ela é mais normal que a maioria das pessoas? Sim, por exemplo, como essa questão das mulheres que procuram a gente dizendo, eu não tenho mais desejo. Geralmente a gente resolve os casos só com uma psicoeducação.
orientando que a mulher funciona diferente do homem, que o homem ele é mais visual, você passou à frente dele, mesmo tendo brigado no dia anterior, ele vai sentir desejo. A mulher não funciona assim, ela precisa ser estimulada, ela tem que fazer jogos eróticos. E se brigar no dia anterior, tem que esperar uns 15 dias. Isso, vai ficar de castigo 15 dias. Tem que cuidar da saúde, eu tenho que ter autoestima em dia, se eu estiver com um corpo que, por exemplo, pós-câncer de mama. Ou, às vezes, como eu comentei ontem, me retiram o útero por uma doença, um mioma uterino, por exemplo, que me dá hemorragia. Mesmo solucionando a minha hemorragia, eu me sinto menos mulher porque tiraram a minha matriz. Então... E, por exemplo, a questão do câncer. A mulher está passando por quimioterapias e tal. Rola também essa questão do homem sentir falta e cobrar a mulher? O que acontece muito nessa fase é uma falta de comunicação. E metade dos serviços de oncologia ao redor do mundo, somente que tem um serviço de sexualidade acoplado ao serviço de tratamento do câncer. Então, que é muito importante, né? Super importante, porque o homem não avança o sinal porque ele fala, bom, ela tá ainda se recuperando, se ela ainda não me sinalizou que ela tá pronta para um contato sexual, eu não chego. E a mulher fica pensando, ele não chega porque perdeu a atração por mim. Porque agora tá com nojo, tá com não sei o quê, porque agora eu sou uma doente. Outras questões que afetam a sexualidade. Mulheres jovens, hoje cada vez mais jovens, têm câncer de mama, por exemplo. E homens com câncer de próstata. E às vezes o serviço de oncologia não faz orientação de como preservar a minha fertilidade. Digamos que eu tenho um câncer com 30 anos e não tenho filhos. Precisa ser conversado isso. E aí, de repente, eu fiz uma quimioterapia, queimei meus ovários junto e eu perco a fertilidade. Então, além de todas as questões de você ter um climatério precoce, a falta de hormônio precocemente, que mexe no cérebro, mexe na autoestima, mexe em tudo, eu também vou me sentir menos feminina porque eu tenho menos capacidade de procriar. E tenho 35, sei lá. E aí, isso. Pronto, Então, falta uma conversa de quais são as suas angústias. O espaço com terapeuta, com psicoterapeuta ou com terapeuta sexual vai abarcar todas essas questões. Me fala que aqui é um espaço onde você pode falar os seus medos. E eu chamo o casal. Eu falo, conta aqui o que você sente. A gente usa uma técnica que chama tribuna, que você põe a pessoa sentada, ela que tem a voz. Entendi. Então fala pra mim aqui, ele tá ali sentado, mas ele não tá aqui. Conta pra mim o que você tá sentindo. Eu tô com medo de ficar feia, de ficar careca. Eu tô com medo de ficar gorda. Tô com medo de ter relação sexual porque eu sinto que minha vagina tá mais seca com a quimioterapia. Tem tudo um monte, enfim. Né? Vamos lá, tem ouvinte ao vivo, Beto? 42 10 30 60, vamos lá. Alô? Alô? Você prefere se identificar ou não? Não. Ok, sua pergunta. Eu gostaria de perguntar para a doutora o seguinte, quando, por exemplo, eu fico assim, se esfregando muito, tal, na minha esposa, tal, assim, e a gente não tem relação, acaba não tendo relação, porque, tá cansada, isso, aquilo, algumas, desculpa. E aí o que acontece? Fica uma dor tão grande no testículo, tão grande, que às vezes eu tive que ir tirar na mão por causa dessa dor tão intensa. O porquê isso acontece? Ok, obrigado, Deus abençoe. Vamos lá. Muito bom. Quando você fica excitado, tá ali naquele contato com a pessoa que você sente atração, vai chegar uma quantidade maior de sangue na região da pelve, na região baixa. E eu só vou ter uma descarga disso a hora que eu tiver a ejaculação, o orgasmo. Então é por isso que você sente a necessidade até de uma forma intuitiva que eu preciso me masturbar para aliviar. Em situações dói mesmo? Dói o testículo. Dói o testículo. E pode doer o pênis também, se ele ficar por muito tempo ereto. Entendi. Vamos lá, tem mais ouvinte ao vivo, Beto? 42 10 30 60. E se você quiser mandar um áudio, é só mandar pelo 98484-9988. 011-98484-9988. Você manda um áudio, aí você não precisa se identificar, você fala, minha pergunta é X e manda. Vamos lá. Alô? Bom dia. Bom dia, quem fala? Paulo. Paulo, calma, vamos organizar. Baixa o volume do rádio, fala comigo só pelo telefone, senão não vai dar certo. Você fala de onde, Paulo? Eu falo de Santo André. Ok, vamos lá, sua pergunta. Mas baixa o volume do rádio de verdade, eu tô ouvindo daqui. Então, fala só pelo telefone. Vamos lá, sua pergunta. A pergunta é,
por que na hora do relacionamento sexual tenho muita dificuldade para ter a ereção. Você tem quantos anos? 57. Quer fazer alguma pergunta, doutora, para ele? Não. Tá, ok. Obrigado. Vamos lá. Bom, Paulo, você precisa passar por uma avaliação clínica. Ontem a gente acabou comentando que os problemas de ereção podem ser o primeiro sinal de que eu tenho alguma alteração vascular, alguma alteração cardiológica. Porque as artérias que irrigam o pênis para que ele fique ereto são bem pequenininhas. E quando você está tendo alguma dificuldade de ereção, eu preciso descartar essas questões de doenças do coração. Pressão alta, colesterol alto. Então, eu te aconselho a passar com um clínico geral ou cardiologista. E na sequência... vai pedir aqueles exames lá de triglicéridos, exatamente, teste ergométrico, etc. E a avaliação com o urologista, se o cardiologista não tiver habilidade para fazer essa avaliação conjuntamente, ele vai pedir um ultrassom da região, para ver como é que está a vascularização, né? Vai fazer os testes necessários para descartar as questões biológicas, físicas. Muitas vezes também é difícil de ter ereção porque você entrou num ciclo que a gente chama de ciclo que retroalimenta a disfunção. Porque você entra na relação já com medo de falhar. E se você tiver um perfil psicológico de ansiedade de performar, for um cara estressado ou com depressão e dependendo até das medicações que você possa estar tomando por alguns problemas crônicos de saúde, eles podem interferir com a ereção. Entendi. Então precisa primeiro de uma avaliação clínica e na sequência, se for necessário, a avaliação psicológica também. E recorrer à automedicação também não adianta. É péssimo. Não vai resolver. Começa a depender de Viagra e tudo mais. Exato. Vamos lá, tem ouvinte ao vivo por onde, Beto? Pelo telefone? Alô? Alô, você quer se identificar ou não? Alô, bom dia. Bom dia, você quer se identificar ou não? Não, meu nome é Nancy. Vamos lá, Nancy, sua pergunta. Em 2017 eu sofri um câncer e, enfim, fiz braquiterapia e agora eu fiquei com o músculo totalmente, assim, atrofiado. Uhum. E tenho medo de fazer fisioterapia porque dói. E a doutora passou exercício para mim em casa, não consigo. E eu não sei exatamente o que fazer nessa parte. Só mais uma coisa, se eu pudesse fazer falar com o... Vou deixar um recado aqui, estou um pouco nervosa, para dar o meu nome no ar, porque eu tenho 62 anos e eu procuro minha mãe, que eu não sou filha adotiva, nunca conheci minha mãe. Se o pastor César puder depois divulgar o meu nome na rádio. A sua mãe, você é da onde? Que lugar? Eu sou de Carapicuíba. E sua mãe verdadeira é de lá também? A minha mãe me deu, eu era bebê. Em Carapicuíba? Só que eu tenho o nome dela. Mas em Carapicuíba? Não, isso tudo aconteceu em São Caetano do Sul. Eu tenho o nome da minha mãe. E como que é o nome inteiro da sua mãe, verdadeira? Oi? Como que é o nome da sua mãe? Jovelina de Souza. Jovelina de Souza. E ela que deu o seu nome ou você tem esse nome agora porque a outra mãe te deu? Não entendi. E quem te deu o seu nome? Foi a sua mãe? Foi a Jovelina que deu o nome a você? Foi, eu sou registrada no nome dela, eu tenho o nome dos meus avós. Ah, tá. Então, Jovelina, se estiver ouvindo a gente, Jovelina, se você estiver ouvindo a gente... Jovelina de Souza. Jovelina de Souza, faça contato aqui com a rádio e a gente vai colocar você em contato com a Nancy. Se a gente achar, eu falo pelo rádio, tá bom? Nos próximos programas, tá bom, Nancy? Muito obrigado, pastor. Deus abençoe, muito grande obrigado. abraço. Deus que abençoe. Amém. Tá aí, Jovelina de Souza, você que há 62 anos deu uma filha lá em São Caetano e o nome dela é Nancy. Então, entre em contato aqui com a rádio. Doutora, que cirurgia é essa que ela fez? Na verdade, ela fez braquiterapia, que é uma radioterapia localizada, provavelmente ali na região da pelve. A radioterapia altera a circulação de sangue na região e atrofia, fibrosa os tecidos, ou seja, você fica com a vagina mais apertada, mais encurtada. O trato urinário pode começar também a ter algumas dificuldades para fazer xixi, o reto, o intestino. E ela está dizendo que ela não quer fazer físio porque dói? Precisa fazer a físio e associado com a físio,
O uso de hormônios locais, hormônios femininos locais, ajuda a revitalizar o tecido. E tem um estudo que está sendo feito. Injetado é um creme, né? Que é aplicado na região. Mas tem estudos que até um está sendo feito atualmente no Pérola Byton, com aplicação de energia, especificamente com a radiofrequência. A radiofrequência é uma tecnologia que você aplica como se fosse uma ultrassonografia, que tem um transdutor que entra na vagina ou fica externamente. E tem melhorado a elasticidade e a lubrificação local, inclusive da região do intestino e da bexiga, que estão muito próximos. Então vai recuperando. Então vai recuperando a saúde local, a flexibilidade que é necessária para eu poder ter um contato sexual. Mas ela não pode ter medo da fisioterapia. Não pode ter medo. Você precisa voltar para o serviço onde você estava sendo atendida ou procurar um serviço de referência de tratamento ao câncer, como o ICESP, aqui em São Paulo, o Pérola Byton, que é aqui na Brigadeiro Luiz Antônio. Vamos lá, 4210-3060, você liga e pergunta ao vivo aqui pra doutora nesses 3 dias aí. Tem pergunta? Alô? Alô? Quem fala? É Silvio, bom dia. Bom dia, vamos lá, sua pergunta, meu irmão. Deixa eu te explicar rapidinho. Eu fiz uma hernia inguinal e uma vez no umbigo. Eu tenho 62 anos, eu tô achando que, bom, pode dizer assim, que a minha ereção tá meio devagar. Faz parte, o próprio organismo vai reagir depois ou realmente vou perder no automatismo por causa da cirurgia? Tá certo. Sua cirurgia foi de quê que eu não entendi? Hérnia. A hérnia onde? No umbigo? Onde? Na virilha. Uma inguinal ou no umbigo, fiz 2. Entendi. Tá certo. Obrigado, querido. Deus abençoe. Então hoje é o Dia Mundial do pessoal de 62 anos entrar ao vivo aqui. Então, vamos lá, doutora. Muito bem. A cirurgia, geralmente ela não vai mexer com a vascularização da região e não alteraria a ereção. Precisa fazer uma avaliação, um retorno com o médico que fez a tua cirurgia ou passar no urologista para fazer a avaliação adequada de como está a circulação local. Pode ser provavelmente muito mais um efeito emocional de se ter tocado e mexido na região do que realmente um problema biológico. Legal. Então provavelmente você vai voltar à vida sexual normal. Mais ouvinte ao vivo pelo telefone. Áudio? É áudio? Então solta o áudio. Bom dia. Escuta, eu tive cachumba com 17 anos. Hoje eu tenho 55 anos e até hoje eu sinto uma dor no testículo aonde inchou na época devido à cachumba. Isso é normal? Doutora. Não é mais normal com tantos anos pós-infecção, porque as viroses, especificamente a parotidite, a cachumba, ela pode levar a uma inflamação das glândulas. E era comum você sentir dor na região pélvica, menina. Que falava que desceu a cachumba, descia a cachumba. Não é, que a virose acaba dando uma orquite, atinge, né, os testículos. Então, com tantos anos assim de dor na região, seria bom uma avaliação urológica para ver se você não tem um outro acometimento que você agora está associando ainda à cachumba. Pode ser varizes no local que causa dor, né? A varicocele, que são as varizes da região da bolsa escrotal. Precisa de uma avaliação urológica. Ouvinte pelo telefone. Alô? Alô? Você quer se identificar ou não? Alô? Olá, pois não? Bom, vamos tentar mais uma vez. Alô, pois não? Alô? Pois não, não deu. Alô? Então vamos pro próximo. 4210-3060, você liga e fala com a gente. Alô? Alô? Quer se identificar ou não? Meu nome é Antônio. Antônio, manda aí sua pergunta. A minha pergunta é o seguinte, eu tenho 44 anos e eu já vi alguns estudos, estudei muito sobre isso. Eu não sei se quando passa dos 40 você perde um pouco, não sei se você perde testosterona, eu já ouvi falar que perde testosterona. Só que eu tenho muita vontade sexual, tenho uma relação boa com a minha esposa, até isso aí. Só que eu tenho um problema que eu acho que vários homens acontece, que quando há a penetração você está até rígido ali na hora. Só que lá dentro ele amolece. Eu vi algumas pesquisas dizendo que se os vasos sanguíneos não estão passando muito sangue, tem esse problema. Sem ejacular, você fala? Isso. Entendi. Ele amolece. Quando você está lá, ele está rígido, mas quando você coloca, ele amolece. Entendi. E eu queria saber se é verdade, se é por causa de vasos sanguíneos. Porque por causa disso eu tive que tomar alguns remédios, não Viagra, né? Porque eu sei que Viagra é muito forte. Mas eu tive problema e eu tomei um remédio chamado Tadalafila.
que é dilatador de vaso. Isso traz problema? Eu tenho que ir no urologista? O que eu tenho que fazer? Ok, obrigado. Então, você precisa fazer a avaliação com um cardiologista, em primeiro lugar, para ver se tem alguma alteração de circulação, mas provavelmente não deve ser isso. E a tadalafila você pode usar, tem medicamentos hoje que são liberados sob demanda, como a gente diz, você usa antes da relação, porque como você consegue ter desejo, fica excitado, só tá difícil de manter a ereção, essas medicações ajudam a manter o pênis mais tempo rígido. Tá? Então não tem problema, isso não causa nenhum problema à saúde, contanto que você não esteja usando remédios contra a doença do coração, como os remédios que evitam o infarto. Tá? Então é importante primeiro passar com o cardiologista para descartar as questões do coração, as questões biológicas, e depois, se ele liberar, você pode continuar usando a tadalafila para ter satisfação no ato sexual. Ouvinte ao vivo, por onde? Telefone. Depois a gente vai pro intervalo. Tem mais gente esperando? Tem um ou dois? Mas tem dois, então. Então vamos lá. Depois desses dois a gente vai pro intervalo. Alô? Hoje é o dia. A pessoa não baixa o rádio, dá isso aí. Quer ver, ó? Alô? Alô? Por favor, abaixa o volume do rádio de verdade e ouça pelo telefone. Aí a gente consegue falar, tudo bem? Vamos lá. Você fala de onde? Eu falo aqui de Ribeirão Pires. Ribeirão Pires. Pois não, sua pergunta. Oi. Pois não, sua pergunta. Eu falo aqui de Ribeirão Pires. Meu nome é Lúcia. Pois não, Lúcia, sua pergunta. Eu gostaria de perguntar para a doutora. Eu estou com 56 anos. Já vai para 7 anos que eu já entrei na menopausa. Eu não fiz nenhum tratamento hormonal, né? E eu passei agora com o médico, fiz todos os exames, fiz mamografia, fiz ultrassom vaginal, eu fiz aquela digital também, graças a Deus, no outro exame, tudo normal, não deu nada, né? Agora, quando eu retornei ao médico, ele falou para mim que se eu queria fazer um tratamento hormonal, né? Então, eu gostaria de saber da doutora se é necessário fazer esse tratamento hormonal, porque às vezes eu sinto calor, às vezes me dá frio, eu não tenho uma relação sexual ativa com minha esposa, a gente não tem, às vezes passa muito tempo, porque às vezes eu sinto muita dor, então o médico falou que é um ressecamento, falou um bocado de coisa lá, né? Eu não entendi. Aí ele falou para mim que tem ele mesmo faz um implante que é atrás do bumbum aqui atrás da gente, né? Um implante que ele falou que é tipo um hormonal, né? Que vai anestesia local, aí faz aquele implante, né? Aí ele perguntou para mim se eu queria, aí eu fiquei em dúvida, eu falei, será que tem necessidade já, que vai fazer uns 7 anos, que eu falei, doutor, essa menopausa, ela continua pro resto da vida toda? Ele falou, o resto da vida toda, né? Ele só perguntou da minha intimidade com meu esposo, eu falei, a gente não é assim, um casal assim, normal, não é. Não sei se é por conta disso, eu não sei, não sinto vontade, entendeu? Eu só sinto os calor, entendeu? Aí eu queria saber dela se é um método arriscado, se não é um implante que faz. Ele falou, faz no consultório dele, né? Tem que ter FV para dar uma anestesia local, e ele mesmo que faz. Ok. Bom, Lúcia, é o seguinte, quando a gente entra na menopausa, a gente tem uma queda abrupta da produção de hormônios sexuais. O estrogênio, que é o hormônio feminino, a falta dele é que faz a gente sentir esses calores que alteram o nosso sono, vão deixar a gente irritada, perturbar, né, o meu descanso, que vão fazer o meu corpo mudar, acumular uma gordura mais na região da barriga. Altera o colesterol, às vezes a gente começa a ficar diabético ou hipertenso após a menopausa, resseca a vagina, o osso fica pior, ou seja, a gente tem vários malefícios, várias condições que pioram a minha qualidade de vida quando eu não reponho esse hormônio. A janela ideal de oportunidade para a gente entrar com a medicação é até 5 anos, mas ainda se aceita entrar com a terapia hormonal até 10 anos. Então se está tudo bem do ponto de vista clínico e você já fez também uma avaliação com o cardiologista, você poderia fazer a reposição desse hormônio.
E conjuntamente a gente pode entrar com o hormônio masculino, que a gente também tem uma queda de produção. Não é o fato de ser mulher que você não o produz. A gente produz hormônio masculino também, que cai também abruptamente nessa fase da vida, e ele é importante para a manutenção do meu músculo no corpo, do meu metabolismo, ele é importante para o desejo sexual e até para a energia para o dia a dia. Você pode notar que deve fazer uns 7 anos que você acorda cansada, né? Então a reposição hoje, idealmente, ela é feita através da pele, ou através de um gel que você manda manipular, ou o hormônio feminino é comprado na farmácia, ou ele é colocado em forma de implantes mesmo na região do bumbum, né? Que é isso que ela falou. Isso. Só que geralmente um paciente que está tanto tempo na pós-menopausa, ir direto para o implante, como ele às vezes dura 6 meses até 8 meses, o ideal é que você faça um teste primeiro com gel e depois parta para o implante se realmente você se adaptar e notar uma melhora da sua qualidade de vida. E vai melhorar sua energia para tudo, inclusive para o contato sexual. Ouvinte ao vivo. Alô? Alô? Alô, bom dia. Bom dia, você quer se identificar ou não? Eu só gostaria de dizer que eu tenho uma dúvida também, que é a melhor médica de São Paulo que está falando. Que bom! É a Jaqueline, não é, Jaqueline? Você conheceu pela voz? Opa! Pois não, Jaqueline. Eu liguei o rádio e ouvi a voz e eu falei, a melhor médica de São Paulo está falando. Linda. E olha que eu entrei no meio. Pois não, Jaqueline, pois não. Eu uso DIU. E eu não peguei do começo, então não sei se tem um tema específico, mas que eu estava no trânsito, mas eu estou com essa dúvida. E na ultrassom deu que no ovário tinha microcistos, e a pessoa que estava fazendo o exame disse que era por conta do DIU, que gerava como se fosse um endurecimento do óvulo. Isso tem possibilidade de virar câncer? Ok, obrigado, querida. Oi, Jaqueline, um beijo pra você. Não tem possibilidade disso virar câncer. Geralmente, os DIUs hormonais, né, que é o Mirena e o Cailina, que estão aí no mercado, eles podem formar cistos nos ovários, e são cistos benignos, tá? Isso não vira câncer. A gente indica a cirurgia desses cistos quando eles se tornam muito volumosos por conta do risco deles romperem e causar uma hemorragia interna. Tá? Mas não é o seu caso, fique tranquilo. Tá certo. Bom. Obrigado. Obrigada. Valeu. Tchau. Olha, tem a Mônica Maria, ela diz o seguinte: doutor, me explica, por favor, se pré-menopausa tem relação com bexiga baixa. Não tenho nenhum sintoma, não dói, não sinto nada. Só percebi quando fui tomar banho e me lavar, achei até que era meu útero, pois dava até para visualizar. Como é que... E aí? A mulher, a partir dos 40 anos, começa a perder 2% de massa muscular e colágeno ao ano. Quando a gente entra na menopausa, isso cai para 5% ao ano. Aí eu brinco com o senhor, pastor, Deus é menino, né? Porque sobra só para as mulheres. Sobra só pra gente. Então, você pode estar sentindo mesmo a bexiga, ou até a parede do intestino, ou até o colo do útero mesmo, a porção mais baixa do útero descendo. Ele vai baixando mesmo. Porque vai enfraquecendo os ligamentos que sustentam esses órgãos na região. E aí você pode tratar isso com cirurgia, mas hoje muito mais com a fisioterapia. Ontem a gente comentou, né, dessas especialistas que fortalecem, né, e restabelecem a vida dos músculos do assoalho pélvico. Isso é interessante para quem não chegou nessa idade ainda, sim, já começar a fazer. E na verdade a gente aprende, é uma coisa da educação da gente, não senta no banheiro público. Então a gente aprende a fazer xixi fazendo força, a mulher. E isso altera toda a estabilidade muscular na pelve. Isso então é péssimo. O ideal é você forrar o banheiro, sentar para fazer o xixi. Né? Mas as mães nos educam assim com medo da gente pegar doença no banheiro fora de casa. Então, as fisioterapeutas também têm um trabalho educacional para ensinar como é que eu contraio e relaxo essa musculatura para que eu tenha um envelhecimento mais tardio dessa musculatura. Porque não vai ter saída, vai envelhecer. Vai envelhecer e uma porcentagem considerável de mulheres vai apresentar o que a gente chama de distopia, que é uma localização errada dos órgãos, uma posição mais baixa. E tem como resolver cirurgicamente ou não? Tem como resolver cirurgicamente, mas a maior parte dos casos dá para resolver até pela fisioterapia ou com aplicação de energia, que é o laser e a radiofrequência que a gente vem usando hoje em dia para aumentar o colágeno,
melhorar a rigidez dos tecidos que sustentam os Que órgãos. legal. Olha, eu não quero inflar o seu ego aqui, doutora, mas tá todo mundo aqui falando que tem que trazer a doutora Aline mais vezes, Oba! tem que ficar mais horas aqui na rádio e tal, tudo mais. Depois eu te mostro aqui as mensagens. Muito bom. Vira aí, a gente vai pro intervalo e voltamos já. Vai. Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Digite na Google Play e Apple Store Musical 105.7 e instale já no seu smartphone. Você pode mandar a sua mensagem. Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar. E ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite Musical 105.7 e seja bem-vindo. Musical, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o programa especial aqui de debate, são 3 dias e ontem nós lançamos aqui uma oportunidade para vocês que termina agora, tá? Essa oportunidade termina agora, então pensa aí, ora a respeito e veja se a tua vida espiritual e a tua vida, a sua saúde sexual precisa desse projeto aqui. Existe um intensivão teológico da FTB com 39 cursos, onde eu estava falando que era perto de 40, então me mandaram lá, a Vanessa me mandou, são 39 cursos. São 39 entre cursos, seminários, palestras e tudo mais. Uns grandes nomes da teologia brasileira, não vou ficar aqui repetir para não ser, eu quero ganhar tempo. Junto com esse, dentro do seminário, desses seminários, eu anotei ontem 9 temas e palestras e cursos que super vale a pena quando o assunto é área sexual. Ontem nós estávamos falando um pouco mais sobre telas, pornografia, vício sexual, compulsão sexual. E aí, junto com o intensivão teológico, que custa só R$360, veja, 39 cursos e seminários por 360, tipo é menos de R$10 cada curso. Então é ridículo esse preço, é baixo demais, tá certo? Mas e você paga do jeito que você quiser, em 6 parcelas de 60 contos, se você quiser. 6,60, é sem juros, tá bom? Mas junto com eles, eu tô mandando para sua casa 3 livraços, tá? Vou começar pelo da mulher. Quando o pecado secreto dele despedaça o seu coração. Cartas para esposas feridas. Esse material é muito, muito, muito interessante. Quando o pecado secreto dele despedaça o seu coração. Você não vai achar isso fácil na livraria, vai na minha. Segundo, Guia Bíblico para Aconselhamento de Compulsivos por Sexo. Tá aqui. Guia Bíblico para Aconselhamento de Compulsivos. Esse material não é só para quem tem compulsão sexual não, tá? Pastores, líderes, quem trabalha com jovens, casais, tal, super indico. E por último, um best-seller lá nos Estados Unidos, chamado No Altar da Idolatria Sexual. Então, esses 3 materiais aqui são livros caros, tá, gente? Esse material. É um livro que você não acha fácil. Então, esses 3... Deixa eu mostrar aqui. Esses 3 materiais aqui, eu vou dar de graça para quem fizer a inscrição no intensivão. E você pode, inclusive, presentear, se você quiser ler, enfim. Tá aí. É só agora. Então, termina agora. Para você se inscrever é 99007-6844. 99007-6844. 99007-6844. Vira aí, a gente volta já. Você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Digite na Google Play e Apple Store Musical 105.7 e instale já no seu smartphone. Você pode mandar a sua mensagem. Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar. E ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite Musical 105.7 e seja bem-vindo. Musical, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Doutor, já volta aqui com uma pergunta que veio pelos ouvintes que digitaram aqui pelo WhatsApp. Sem identificar a pessoa. Bom dia, Paz. Fiz uma esterectomia total. E depois disso, meu marido me procurou uma única vez e disse que mudou e nunca mais me procurou. Fico muito triste com isso. Realmente muda? Então, a esterectomia total, geralmente ela não encurta a vagina. O que é a total? Você tira o útero inteiro, inclusive a parte baixa que entra na vagina. Quando você faz a subtotal, você não tira o colo do útero, que tem menos chance de eu mexer ali na inervação e de encurtamento da vagina. Pode ser que ela esteja com o fundo da vagina um pouco mais estreito, e isso a fisioterapia com dilatador, já que o órgão é elástico, isso tem solução. Fisioterapia de novo e o uso das energias se necessário, mas a fisioterapia alonga a vagina. Existe até uma síndrome que as mulheres podem nascer sem útero, chama síndrome de Rokitansky. E nascem com a vagina 1/3 do tamanho habitual. E você consegue ir alongando essa vagina. Trabalhar ali para que ela se alongue. Então, se ela ficou com encurtamento. E com esse marido, faz a terapia do gato? Tem que fazer a terapia do gato, isso. Mas ele tem que ser convocado, tem que conversar, porque muito provavelmente vai se manter uma disfunção sexual nessa mulher, nessa paciente, porque ela não está se sentindo acolhida. Então, o vínculo amoroso, lembra que a gente falou que para o desejo e a excitação ocorrerem, eu preciso estar me sentindo bem, desejada pelo outro. Então, precisa fazer um trabalho com um casal. E a senhora conhece a terapia do gato morto, né? Lógico. Conhece? Sim. Você conhece, André? Você pega um gato morto e bate no cara até o gato miar. Porque um cara desse, a mulher operou, já tirou o útero. Aí o cara não procura. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Tem ouvinte por onde, Varão? Telefone. Alô, pastor César. Olá, pois não, bem-vindo, sua pergunta. Obrigado pela doutora Aline aí, quarta, quinta e sexta hoje, né? Minha pergunta é o seguinte, quase todas as manhãs eu acordo com o pênis duro, certo? E eu tenho 65 anos. O que a doutora tem a falar sobre isso? Obrigado, parabéns. Mas você é casado, tem relação sexual normalmente? Sim. Tá, ok, obrigado. Olá, isso é habitual. Acontece por um reflexo mesmo, que todo homem geralmente acorda com o pênis ereto ou um pouco rígido, por conta da bexiga que tá cheia. Você pode notar que depois que você esvazia a bexiga, você tem um amolecimento do órgão. Então, isso não é uma doença, isso é normal e bastante comum. Maravilha. Ouvinte ao vivo, alô? Alô? Olá, pois não, sua pergunta. A minha pergunta não é uma pergunta, é um comentário. Manda aí. Porque eu vi um ouvinte que antecedeu, disse que sentia uma dor na bolsa escrotal e a doutora explicou que é normal, só que depois que a pessoa ejacula que essa dor passa. Se a pessoa é solteira, é cristão e não pode masturbar, ele vai ficar com essa dor, não vai? Certo, obrigado, Deus abençoe. Amém. Olha, nesse caso, você tem desde poluições noturnas que vão te automaticamente, sem que você tenha que recorrer a nada, até uma compreensão, uma vida com Deus, uma vida de intimidade com Cristo e tal, você vai superar isso daí. Ouvinte ao vivo por onde? Alô? Bom dia. Bom dia, quem fala? Alô, Eu não entendi. Bom, talvez a pessoa não queira se identificar. Vamos lá, sua pergunta. Então, eu queria saber, eu fiz cirurgia há uns 3 anos, de vasectomia, queria saber se ela pode reverter naturalmente. Naturalmente? Tá ok, obrigado. Doutor. Até geralmente 1 a 2 anos ela pode ter uma taxa de reversão que não é superior a 10%. E aí você acabar engravidando. Mas 10% a parceira. É altinha, né? Geralmente até 1 ano. Por isso que é importante fazer o exame depois de uns 2 a 3 meses da realização da vasectomia, para ver se realmente zerou, né, o espermograma. Entendi. Então pode ser que sim, né? Sim. Vamos lá, tem mais ouvinte pelo WhatsApp, pode soltar, Varão. Bom dia, doutora. Eu tenho
depressão, transtorno de ansiedade generalizada, e eu tomo remédio de citalopram. E eu fico de 5 a 8 dias sem tomar um remédio, sofro as consequências, mas para satisfazer a minha esposa, né? E quando acontece isso, aí acaba o quê? Ela acaba ficando chateada, né? Mas obrigado. Olha, a depressão, ela pode ser, e a ansiedade podem ser as causas de uma disfunção sexual, ou elas podem manter a disfunção sexual. Então, pelo que entendi, ele toma remédio, ele para o remédio para satisfazer e o remédio deixa ele... Isso, com menos vontade, isso, com uma ereção menos importante, né? Menos forte. E aí ele para o medicamento por 8 dias, o que a gente não recomenda, porque isso dá um efeito rebote nos sintomas da depressão e da ansiedade. O que eu te recomendo é que você procure o psiquiatra ou o clínico que está te acompanhando, porque existem remédios que a gente associaria ao escitalopram, que é o remédio que ele está tomando para o tratamento da depressão, que funcionariam como antídotos do efeito negativo da medicação na questão sexual. Então, existem medicamentos que podem te ajudar sem precisar suspender o remédio da depressão e ansiedade para que você melhore a tua vida sexual. E psicoterapia é muito importante por conta das duas questões. Bom, e tem um monte de gente aqui agradecendo por esses dias. Eu já vou caminhando aqui pro final. Tem gente aqui, por exemplo, falando aqui, essa médica é muito maravilhosa, com certeza até é de Deus, muito linda, parabéns, doutora, gostaria de ter a doutora como minha doutora, não sei o que lá. Outra dizendo que a gente tem que ficar mais tempo aqui. A Gislaine, melhor médica do mundo, gente, toda mulher deveria ter uma profissional tão completa. Isso aqui é puxa-saco seus, que tá no meu canal isso aqui. Você que mandou eles virem aqui? Ah, claro. Gostei. Então é o seguinte, a Joelma tá dizendo que precisa de um programa com o tema. Joelma, a gente tá fazendo isso 3 dias, então tá bom. A Vilma, essa médica é fera, fala muito bem, me senti honrada esses 3 dias, meu Deus, explicou tudo como nunca, parabéns e tal, enfim, o Paulo César, muito top, parabéns, a Rebeca, parabéns, doutora Aline, a Márcia tá fazendo aqui uma pergunta, a Rebeca tá dizendo que é show. Vamos lá, a Márcia diz, eu sou Márcia, meu esposo fez vasectomia há 2 anos, sente dores na região. É normal? Isso dá algum distúrbio? E aí? Não, geralmente a vasectomia não causa nenhum problema, porque eu não vou mexer com a circulação local. Então o homem não deve desenvolver do ponto de vista físico, né? Tô falando biologicamente, nem disfunção sexual, nem dor local. Porque o que é cortado é só o caninho, o ducto deferente, então, pode que dizer leva... que essa dor que eles têm não tem relação com Não, provavelmente não tem relação. Mas os homens, se mexe ali na região, mexe com a questão emocional em muitos, né? Entendi. E é aquilo que eu falei da formação do médico. A gente não conversa com o cliente quais são os medos que ele tem diante de um procedimento. O ideal, quando eu fosse operar o útero de uma mulher, por exemplo, precisa tirar o útero porque você tá com muito mioma. É trabalhar com ela. Trabalha com você. O que você acha? Qual é a representação do útero para você? A gente não tem essa formação na faculdade. Então, o urologista, quando faz a vasectomia, às vezes não dá o espaço para perguntar, para esse paciente perguntar, será que eu vou ficar impotente? Será que eu vou sentir dor? Vou me sentir menos homem porque emocionalmente agora eu não tenho mais a capacidade de engravidar ninguém. Mexe com o masculino, né? Então, provavelmente é uma questão emocional. Tem aqui o irmão, bom dia, tenho 58 anos, mas há mais de 1 ano tenho dificuldade para manter ereção durante a relação. Há 6 meses tive um infarto e recentemente coloquei um stent. Isso tem influência? Sim, tem influência. A gente já falou isso várias vezes aqui hoje, né? Que a parte cardiovascular ela acaba cometendo a circulação não só do coração, mas da região do pênis. Então, maravilha. Tem ouvinte por onde aí, Varão? Telefone. Alô? Alô? Olá, sua pergunta? A minha pergunta para a doutora, e se puder passar o telefone para mim, eu cortei a parte do pênis ali do freio, e depois que eu cortei, ficou muito rapidinho já evacula, né? Rapidinho já evacula. E tô com problema também de ereção também. Para endurecer o pênis também, tô com muito problema. Sou um rapaz novo, não tenho visto nenhum, tenho 55 anos.
estou com muito problema. Tá Casado certo. e com problema. Tá. E quem te falou que o senhor é novo, com 55 anos? É novo sim, pastor. Hã? Opa, Certo. é um garoto. Tá bom. Tá bom. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Vamos lá. Então, essa cirurgia do freio, ela é bem simples. É uma cirurgia que daria até para fazer no consultório com anestesia local, tá? E provavelmente a cirurgia mexeu com algumas questões emocionais para estar te dando agora uma disfunção sexual, porque ela não é. Exato. Então, o ideal é que você converse com um psicólogo. Cirurgia é essa do freio? O pênis, numa porção dele, ali a pele, ela é presa. A parte da cabeça fica presa no corpo do pênis. Certo. Uma pelinha. Então você vai lá e corta, porque no movimento de vai e vem da penetração, se esse freio é muito rígido, machuca e ele rasga às vezes na relação. Entendi. Então você vai lá e dá um pique. É um cortezinho, como o freio da língua mesmo, que se faz em bebê quando ele não consegue sugar na mamada. Entendi. É um piquezinho. Então, muito improvável que essa cirurgia tenha te causado a disfunção sexual. Aí é provavelmente mais uma questão emocional. Vamos lá. E, gente, vocês não têm noção a quantidade de pessoas aqui que tá agradecendo aqui no canal. Eu só tô olhando no meu YouTube, mas tem o da rádio, tem o Facebook, tem o Instagram, enfim. Doutora, vamos lá. Todo mundo pega o celular aí agora e sigam a doutora Aline aí no Instagram. Doutora, qual que é o seu arroba lá no Instagram? É DRA de doutora, Aline Ambrósio. DRA Aline Ambrósio. E aí serve pro Insta, pro Face, pra tudo mais. O site também é assim. Site DRA Aline Ambrósio. Estão perguntando aqui onde a senhora atende. Eu atendo dentro do Hospital Israelita Albert Einstein. E tem uma sala em Moema, Moema Pássaros, pertinho da Avenida Pavão, na Rua Araguari. E se tiver alguém aqui ouvindo a gente que entendeu que além de ginecologista, de obstetra, de médica, você também é terapeuta. Sim. E se preocupa também com as questões... Com a saúde mental. Mentais, que tem a ver com a vida sexual. Qual que é o WhatsApp que a pessoa pode te chamar? É no 94-153-1800. Gente, esse WhatsApp é um WhatsApp de consultório, não é um WhatsApp de pergunta e resposta. Então, é um WhatsApp da secretária dela. Então, você liga para marcar um horário, os custos, a secretária te passa. Então, vamos de novo no WhatsApp. Qual que é o WhatsApp? 94-153-1800. 94-153-1800. 94-153-1800. E de qualquer forma, segue a doutora lá no @DRA de doutora Aline Ambrósio, com S no final, no Ambrósio, DRA Aline Ambrósio, segue lá. Porque ela também gera bastante conteúdo. Então, você que gosta do programa igual agora, lá muitas dessas perguntas, com certeza, no decorrer lá da timeline, você vai encontrar ela respondendo aí essas questões. E aproveita, a minha página é César Cavalcante e da Rádio Musical FM. Segue lá, DRA Aline Ambrósio, o @César Cavalcante e o @FM Rádio Musical. Beleza? Tem ouvinte esperando, Varão? Pode soltar. Alô? Alô, a paz? A paz, sua pergunta direto. Meu nome é Alan e eu vivo a castidade há 6 anos e 11 meses. Será que isso me prejudicaria futuramente de alguma forma? Quantos anos você tem? 32. Eu não entendi o que ele falou. Ele vive em castidade há 6 anos, né? Exato. Para traduzir para a doutora, que talvez ela não saiba, que não faz sexo, nem mesmo masturbação. Tá, ok, Deus abençoe. Como o pastor já tinha falado aqui, se você está tranquilo com essa condição, você não precisa ficar preocupado. Então, se você não tem nenhuma questão física, nenhum desconforto da sua saúde mental, eu acho que você pode ficar em paz consigo mesmo. Existe até, do ponto de vista de estudo de sexualidade, indivíduos que são considerados assexuais, que não têm a necessidade de se envolver num ato sexual. Então, se você está em paz, não cria problema onde não existe. Uma pergunta aqui que eu tô sentindo aqui o drama da pessoa. Bom dia, eu gostaria de saber o que posso fazer. Meu marido tem 51 anos e não tem mais ereção. Ele foi no uro e mais alguns exames diagnosticaram andropausa. Mas ele tem diabetes controlada. E isso está acabando com o nosso casamento já tem 2 anos. Se ele tem 51, talvez ela tenha 40 e poucos, né? E agora? Bom,
Primeiro lugar, se ele tem um diabetes, tem que estar bem controladinho mesmo, porque isso pode interferir na nutrição ali do pênis e dificultar a ereção no ato sexual, como a gente já falou diversas vezes. Agora, me parece aqui pelo relato que já está comprometendo o vínculo do casamento. Então, o ideal é que vocês procurem um terapeuta de casal ou um terapeuta de preferência sexual de casal, para que a gente consiga ter um espaço onde vocês coloquem as angústias e tenham um diálogo onde um ouve o outro e entende o que é importante para a manutenção do casamento. Porque a gente vê que você está angustiada de não ter mais a relação e ele provavelmente deve estar tendo uma evitação do contato por um medo, uma ansiedade de desempenho, de às vezes não conseguir te satisfazer. Então é diálogo. Tem ouvinte esperando pelo telefone? Áudio, então segura aí, ó. Bom dia, não quero me identificar. Paz, gostaria de saber como lidar. Meu marido fica mais de meses sem sexo e usa a doença como desculpa. Ele foi diagnosticado com esclerose múltipla, mas ele tá super bem. Como posso lidar com isso? Diálogo de novo, né? Se isso é algo que está te incomodando e para você é importante o contato sexual no casamento, isso tem que ser exposto e os dois estarem dispostos a tratar a questão. Maravilha. O áudio do WhatsApp, pode soltar. O último. Bom dia, eu gostaria de saber da doutora em relação à prevenção, algumas técnicas ou algo que é feito para prevenir a pessoa desenvolver essa disfunção futuramente. Vamos lá. Estilo de vida. Estilo de vida é o segredo para a gente evitar qualquer doença, inclusive disfunção sexual. Então, para a gente melhorar a parte biológica, fazer atividade física regular, eu falo dos 4 pilares. Atividade redutora de estresse, que quem encabeça os trabalhos é meditação, e vocês que seguem a religião já são muito mais inteligentes do que a média da população para fazer esse trabalho mental. Pode ser um hobby também que substituiria a meditação, então dançar, fazer um curso de fotografia, algo que te preencha. O terceiro pilar é sono e o último, alimentação alcalina, que é evitar as carnes vermelhas, reduzir a ingestão de carne vermelha e reduzir os refinados e os açúcares, porque isso acaba afetando a saúde física e mental. Coloca o Insta da doutora na tela, pega aí o seu celular, segue aí DRA Aline Ambrósio, isso é qualquer pessoa aí segue, aí lá dentro vai ter dentro do Insta lá tem lá escola de paz, obstetrícia, ginecologia, sexualidade e muito conteúdo que ela tá colocando lá. Conseguiu, Beto? Aqui não tá aparecendo não, mas não, mas tá bom, se você tá dizendo que tá bom. Então segue aí DRA Aline Ambrósio, né? Ele tá dizendo que tá aparecendo, para mim aqui não tá, mas tá bom. Então, não sei, acho que para as pessoas aí em casa não tá aparecendo, mas DRA Aline Ambrósio. Doutora Aline, obrigado. Eu que agradeço, foi muito bom estar aqui com vocês esses 3 dias. Maravilha. E espero que de vez em quando você possa aqui nos atender com programas como esse. Com certeza, vai ser um prazer novamente. Mais uma vez, só o número apareceu agora. Tá aí. Só mais uma vez o número do consultório. Do WhatsApp é 94153-1800. 94153-1800. Maravilha. Obrigado, Beto. Obrigado a todos vocês. Fico por aqui. Esse foi o programa especial de 3 dias. A gente volta segunda-feira com o próximo debate, com a entrevista e logo mais às 2 da tarde com o Crescendo na Fé. Deus abençoe todos vocês.